Olá, bom dia. Aqui estamos nós para mais uma série de mensagens gravadas em razão do tempo que nós estamos vivendo. Eu sou o pastor Carlos Kenny, sou pastor auxiliar na Catedral do Vô Maranata em Vinhares. E hoje eu vou falar sobre provações. Provações. Por que elas existem? Por que elas são necessárias em nossas vidas? A caminhada da vida é uma escola. Independente da sua fé, das suas crenças, dos seus valores, você sempre será um aprendiz nessa vida. A vida está sempre pronta para nos ensinar, para sermos pessoas melhores. Existem inúmeros meios a vida nos levar ao aprendizado. Existem inúmeros meios de Deus nos levar para o aprendizado e, consequentemente, sobre nós mesmos. Se conhecemos a Deus, conheceremos a nós mesmos. Na caminhada da vida, uns aprendem mais rápido, outros com mais facilidade. Não possuem uma mesma habilidade. Algumas pessoas não têm a mesma habilidade para aprender. Mas se nós dissermos que a habilidade para aprender faz parte da vida de algumas pessoas, nós estaremos dizendo que Deus é injusto. Nós vamos considerar aqueles que são fracos sem habilidade para aprender. E a Bíblia nos garante que não existem pessoas fracas. Existem pessoas que têm fraquezas. Mas a Bíblia também garante que na fraqueza Deus aperfeiçoa o seu poder. Portanto, o aprendizado com a vida é uma questão de capacidade em Deus. Porque todos nós temos a capacidade de superar desafios e sairmos melhores de situações adversas, difíceis, limitadoras, já que Deus nos criou com uma capacidade interior de nos refazermos. Você já ouviu essa expressão? Temos que ser a melhor versão de nós mesmos? Será? Será que podemos ter uma versão melhor de nós a partir de nós mesmos? Eu acho um pouco improvável. Por que eu acho um pouco improvável? Talvez se você olhar para trás, talvez você esteja satisfeito com o nível de transformação que você atingiu. Mas eu posso lhe perguntar, será se você chegou num nível de transformação excelente? Será que você chegou num nível de transformação que Deus deseja para você? Termos a melhor versão de nós mesmos. Como nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, a nossa melhor versão é ser cada vez mais semelhante a Jesus, que é a maior revelação e expressão de um Deus que é perfeito, que foi revelado ao homem. Nós temos muito que aprender e a vida e Deus têm muito a nos ensinar. E as provações que todos nós temos que passar são meios que nos capacitam para nos mudar, nos graduar. As provações não devem ser encaradas como um tempo de desgraça, de fracasso, de derrota, não, mas de crescimento, de amadurecimento, de aperfeiçoamento. As provações planejadas, direcionadas ou permitidas por Deus têm o objetivo de nos ensinar, pois Ele é um excelente mestre. Ele tem o prazer de nos ensinar. Nós temos que ter o prazer de aprender com Ele. Pois longe desse mestre, sempre seremos ignorantes, sem educação e desencontrados de nós mesmos. A Bíblia afirma que antes de conhecermos a Deus, nós éramos ignorantes, mal educados, porque o Deus desse século tinha cegado o nosso entendimento. Efésios 4, 17 e 18 diz que vivíamos na inutilidade dos nossos pensamentos e estávamos obscurecidos no entendimento. Gálatas 4:3 diz que nós estávamos escravizados aos princípios elementares, pequenos, periféricos, fúteis desse mundo. Viver na inutilidade dos nossos pensamentos e escravizado pelos baixos princípios desse mundo nos manterá na mediocridade da nossa estrutura existencial, da nossa identidade. Uma pessoa com esse baixo nível de entendimento e conhecimento de si mesma precisa de um excelente mestre espiritual para crescer. E Deus é um excelente mestre. Ele é paciente, ele não se cansa de ensinar, ele trabalha em tempo integral, aproveita todas as oportunidades da vida, inclusive o caos, as tragédias causadas pela vida e pelo próprio homem. As provações têm o objetivo de nos quebrar, nos moldar, nos modelar, nos remodelar de acordo com a vontade do Criador.
Jeremias 18 traz uma ilustração muito interessante. Ele diz que Deus é um oleiro. E como oleiro, ele tem habilidade, ele tem autonomia e a criatividade de manusear o barro. E nós, como sendo esse barro, que Deus quer ter autonomia e liberdade para nos fazer vasos moldados, modelados segundo a sua vontade. Deus precisa de vasos, de pessoas bem moldadas pelas suas próprias mãos. Principalmente num tempo tão confuso, num tempo de tantas incertezas, num tempo de caos. E o trabalho dele é em etapas. E nós precisamos concordar com essa obra que ele deseja realizar em nós. A Bíblia relata que pessoas específicas foram chamadas em tempos específicos para obras específicas, mas todas elas tiveram que ser transformadas por Deus. Jó 23, versículo 10 diz: Ele sabe o caminho, provando-me, sairei como ouro. Ao estudar as histórias da Bíblia, e especificamente a história de Ló, podemos achar que as suas provações foram muito duras, mas Deus sabe como e quando nos tratar. A palavra diz que Jó era um homem íntegro. Ele era um homem justo, temia a Deus, se desviava do mal. Mas sempre há algo em nós que precisa de conserto, de ajuste, de amadurecimento, de aperfeiçoamento. O tipo, o tamanho e o tempo da provação revela o quanto nós necessitamos de transformação. Disse Deus através do profeta Isaías 13:12. Farei que o homem seja mais precioso do que o ouro e mais puro do que o ouro de Ofir. Deus quer te fazer uma pessoa pura, rara e preciosa. Porque tem muita gente que crê em Deus, que diz que o segue, mas está cheia de mistura, influências, equívocos e alterações. Deus é um mestre de concertos, de viradas, de reviravoltas. E agora, com essa pandemia de coronavírus, ele achou muita gente desencontrada, perdida, desbussolada, com uma fé misturada. Nesses dias de pandemia, tem aumentado o número de pessoas com depressão, pânico e até o número de suicídio. Nessa ministração de hoje, eu vou trazer para você algumas orientações sobre provações, principalmente sobre o seu propósito. Provações. Por que elas são necessárias? Primeiro ponto que eu quero abordar com você nessa meditação. Deus, ele é soberano para nos colocar em provações. Nós devemos identificar e reconhecer a soberania de Deus nas provações. Deus usou de soberania para tirar o povo hebreu do Egito e levá-lo para o deserto para ser provado. Porque aquele povo não tinha condições de chegar na terra prometida com um coração de escravo, rebelde, idólatra e de dura cerviz. O Deus soberano tinha vários propósitos nas provações com o povo hebreu, mas um deles, quem sabe o principal, era transformar hebreus idólatras em adoradores. Pois várias gerações nasceram no Egito e isso maculou a identidade de adorador que eles tinham. Ou seja, não é de hoje que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Portanto, reconheça que Deus é soberano para te colocar em provações. A Bíblia ela é recheada de episódios de homens e mulheres sendo colocados por Deus em provações. Nunca esqueça, Ele é um excelente mestre e é soberano sobre nossas vidas. O segundo ponto que eu quero ressaltar nessa ministração é o seguinte: Deus tem propósito em cada provação que você passa. Com os hebreus, era transformá-los em adoradores. Precisamos entender o tratar de Deus. E a aprovação é o meio mais usado por Ele para atingir vários propósitos. Não é que Deus seja mau. Não é que Deus seja injusto. Nós é que entendemos mais o método do sofrimento para o crescimento. O propósito final de Deus para nós é que cresçamos mais e mais à semelhança do seu Filho, como está em Romanos 8:29. Tudo na minha vida, na sua vida,
vai incluir provações e tribulações. E eu preciso entender o objetivo disso tudo. Chegar à estatura de um homem perfeito que pisou nessa terra, Jesus Cristo. Se você sair pior da provação, é porque você não entendeu a soberania de Deus e não discerniu a sua vontade. Ou discerniu e não aceitou. Mas você sendo aprovado ou não, Deus continua sendo Deus. E Ele vai continuar insistindo no seu crescimento. Talvez algumas provas na sua vida se repitam. Isso é Deus, de maneira pedagógica, lhe ensinando a crescer. Terceiro ponto. Você nunca está sozinho numa aprovação. Nunca está sozinho. Você pode olhar para um lado, para o outro, e encontrar ninguém para dar uma palavra. Mas saiba, Deus está contigo. Isaías 46:1 diz: garante que o Senhor é socorro presente nas tribulações. Deus estava com José na prisão. Deus estava com Daniel na cova dos leões. Deus estava com os 3 amigos na fornalha ardente. O Espírito Santo de Deus estava com Jesus no deserto. Se esquecermos que Deus pode nos levar para a provação, que conosco estar lá, pode acontecer o mesmo que aconteceu com o povo hebreu. Ou seja, eles murmuraram e desejavam o Egito e tudo o que aquele lugar poderia oferecer. Vamos ler um texto muito interessante. Hebreus 3, de 8 a 11 diz o seguinte: não endureçam o coração como na rebelião durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de, durante anos, terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando. Eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: jamais entrarão no meu descanso. Deus deseja, com a aprovação, acabar com a dureza do nosso coração. Não deixe que a aprovação torne o seu coração mais duro e que você fique cada vez mais longe do propósito de Deus. Reconheça os caminhos do Senhor como sendo bons, retos e perfeitos. Nunca esqueça, Deus é um excelente mestre. Ele quer te ensinar a ser uma pessoa melhor. Quarto ponto que eu gosto de destacar para você nessa ministração é: sempre seremos provados naquilo que mais confiamos. Aonde tiver a nossa confiança, Deus colocará provação. A sua confiança é o dinheiro? Cuidado que pode vir uma recessão, uma escassez, perdas. A sua confiança são seus amigos, suas amizades? Cuidado que você pode ser traído. Judas podem se revelar. Inimigos podem se apresentar para você. A sua confiança é a sua beleza? A sua forma física? Você pode ser acometido de uma enfermidade. Deus muda as circunstâncias para nos mudar. Nunca esqueça disso. Salmo 37:4 diz: deleita-te no Senhor e Ele atenderá aos desejos do teu coração. Se os nossos planos e projetos não incluírem Deus, Ele nos colocará em provação. Eu namoro, eu noivo, eu caso, eu ganho dinheiro, compro, vendo, faço poupança, mudo de emprego, de cidade, viajo, construo, me aposento, eu sou todo planejado. Aí vem Deus e desplaneja tudo. Muda as circunstâncias para nos mudar. Se os nossos planos e projetos não incluírem Deus, Ele nos colocará em provação. Milhares de pessoas tiveram seus planos refeitos, mudados e até cancelados em razão dessa pandemia. Tire os olhos do caos. Olhe para o Deus que está agindo na tua vida. Olhe para Ele. Tire os olhos da situação. Ele é soberano sobre a tua vida e sobre tudo que te envolve. Quinto ponto que eu posso destacar nessa ministração é: toda aprovação tem um tempo determinado por Deus. A China está passando pela sua aprovação, está quase no final. E nós, brasileiros, nós maranhenses, nós ludovicenses, estamos passando muito bem essa aprovação? Casamentos, famílias, relacionamentos interpessoais, igrejas, escolas, empresas, comércios, todos estão passando por um período de tempo
de provação. E Deus é que sabe o tempo da nossa prova. Se você não identificar a vontade de Deus na provação e não reconhecer que Ele está com você, esse tempo pode ser dilatado, aumentado. E a palavra diz que há tempo para tudo nessa vida. E com a provação não é diferente. Sexto ponto que eu posso destacar para você nessa ministração é: em Deus nós temos condições de suportar a provação, seja qual for o seu tempo. Hebreus 4, 15, 16 diz o seguinte: nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas, porque ele passou por todo tipo de tentação, porém sem pecar. Para suportarmos, é necessário que nós nos aproximemos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos a graça necessária para cada provação e termos da parte de Deus, no momento da nossa prova, o suporte necessário para sairmos vencedores. Existem pessoas que estão na prova por escolha, por decisão, por rebeldia, por desobediência. Mas mesmo essas pessoas são alvos da graça de Deus. Se elas recorrerem a Ele com quebrantamento e arrependimento, terão a graça capacitadora para saírem da provação. Não existe provação, não existe tentação que seja maior do que aquele que está em nós e daquele que é por nós. Sétimo ponto que eu posso destacar para você nessa ministração de hoje: provações. Por que elas são necessárias? Por que elas existem em nossas vidas? Sétimo, a provação é para aperfeiçoar a nossa existência. Olha o que diz Tiago 1, 3 e 4. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. A provação existe para extrair, para eliminar de nós aquilo que foi agregado por nós, família, o mundo e até mesmo pelo inimigo de nossas almas. Pois toda essa bagagem atrapalha o projeto e o propósito original de Deus de nos fazer pessoas semelhantes a Cristo. A provação é lugar de tratamento do ego. Tipo, eu sou assim, eu faço, eu quero, eu posso. Na provação, você transfere e você muda essa declaração. Você diz: o eu sou, o Todo-Poderoso, faça como queres, faça como deve ser. As provações vêm porque ainda há em nós coisa que Deus não aprova, não se agrada e não reflete Ele. Nós nunca seremos pessoas melhores, nós nunca teremos pessoas transformadas se não passarmos por provações. E as mesmas devem nos aproximar de Deus e devem nos levar para um conhecimento ainda mais da nossa identidade. Nós somos caídos demais para sermos transformados em tempo de paz, de fartura, de felicidade, de prosperidade. Avalie o seu tempo. Quando foi que você mais buscou a Deus? Foi em tempo de paz, de alegria ou de provações? Romanos 5, 3 e 4 diz que a perseverança na provação produz um caráter aprovado. E esse é o oitavo ponto que eu quero destacar para você nesta ministração. Milagres e curas acontecem durante a provação. Se você não receber milagre na provação, você vai receber quando? É na provação que chega a provisão, a cura, o milagre. Foi no meio da fornalha que apareceu o quarto homem. Foi durante a travessia do Mar Vermelho. Estava o exército de Faraó pressionando, perseguindo Moisés, que o Mar Vermelho se abriu. A Bíblia relata que muitas pessoas foram abençoadas e receberam milagres que estavam em meio a grandes provações, a grandes desertos. Milagres acontecem em meio a provações, em meio a tribulações. Espere por seu milagre, não saia da prova. Nono ponto que eu posso destacar para você é: as provações devem gerar perseverança e esperança. Olha o que diz Romanos 5, 3, 4.
Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz o quê? Perseverança. E a perseverança produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. Vamos gerar em nós, a partir de Deus, resiliência, resistência, força, coragem e poder. A raiz da palavra esperança é a mesma palavra perseverança. A sua esperança não morrerá se você perseverar. 10º e último ponto que eu quero destacar para você nessa ministração é: temos que ter alegria e desenvolver fé em meio à provação. Tiago 1:2 diz o quê? Olha só, meus irmãos, considerem motivo de muita alegria o fato de passarem por diversas provações. Veja só, não basta passar por provações. Nós ainda temos que ter gozo, alegria e prazer. Porque se assim não for, não terá o efeito transformador, capacitador no nosso interior. Nós temos que considerar motivo de alegria o fato de passar por diversas provações, mas essas provações quando vêm da parte de Deus. O texto diz que serão diversas provações, e as provações serão muitas, porque grande é a obra em nós e através de nós. A verdadeira fé será confirmada pelas provações que sofremos para que possamos descansar na certeza que essa fé, ela é real e ela é verdadeira. As provações vêm tanto como um propósito como uma recompensa. O último texto que eu vou ler para você. Veja o que diz Tiago 1:2-4 e 12. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passarem por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Bem-aventurado, ora a recompensa, feliz, que suporta a provação, com perseverança, a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá o quê? A coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Todas as provações devem cooperar para o nosso bem, se de fato nós amamos a Deus. Se amamos a Deus e a nós mesmos, os nossos projetos, nossas provações, nunca serão peso, nunca serão fardo, nunca serão jugo, desgraça. Em quem nos tornaremos se nós continuarmos debatendo em nós mesmos e não atentarmos para o que Deus quer fazer em nossas vidas? Paulo fez uma declaração que muitas pessoas fazem e repetem. Você vai ouvir várias pessoas dizendo isso: tudo posso naquele que me fortalece. Mas agora na prática, diante da situação de pandemia, por exemplo, não estão sabendo viver o que declaravam: tudo posso naquele que me fortalece. Para Deus fortalecer Paulo, ao ponto de ele declarar tudo posso, como está no versículo 1 de Filipenses 4, ele começa dizendo: aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Depois ele usa de novo a mesma expressão. Ele diz: aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Foi através da provação que Paulo aprendeu o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Mas nosso grande mestre é Jesus Cristo. E para concluir, vamos aprender com ele. Vamos aprender com quem sofreu. Vamos aprender com quem padeceu, com quem foi homem de dores. Jesus Cristo. Jesus, homem de dores, e que sabe o que é padecer, sofreu rejeição. Ele padeceu para fazer a vontade de Deus. Ele foi perseguido e desprezado, mas não perdeu a doçura em meio às lutas. As provações não deixaram Jesus amargurado. Ele continuava sereno. Ele foi traído pelo preço de um escravo, trocado por um homicida e crucificado por um malfeitor. Ele foi senhor das suas emoções e fiel guerreiro contra o ódio e a amargura. Porque Jesus escolheu obedecer, fazer a vontade de Deus, amar e perdoar. Mesmo crucificado, sofrendo as mais terríveis dores, não lhe faltou ternura para transmitir graça, amor e perdão àqueles que lhe causaram mal. Então vamos seguir os passos de Jesus, do nosso Mestre,
Deixo para você o último versículo, Romanos 8, 18. Considere que os seus sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em você será revelada, aqui e na eternidade. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e que você seja muito edificado e que você permita que Deus transforme cada vez mais você numa pessoa melhor, ou melhor, mais semelhante a Jesus Cristo.